Vamos então falar um pouco sobre as ações de enfrentamento ao novo coronavírus aqui no estado de São Paulo. Presidente, muito obrigada pela sua disponibilidade em falar conosco nesse momento. Imagina, bom dia a vocês, bom dia a todos os amigos telespectadores. É um prazer muito grande falar com vocês nesse momento difícil que o Estado, o Brasil e o mundo atravessam, que é esse enfrentamento que nós estamos fazendo em relação ao coronavírus. Presidente, sabemos que a partir deste momento a Assembleia Legislativa vai ser bastante demandada por parte aí das prefeituras e também pelo próprio governo do estado de São Paulo, a exemplo, por exemplo, da homologação dos decretos de calamidade pública, por exemplo. Como então que a Assembleia Legislativa se articula neste momento para receber todas essas demandas e poder responder o mais rápido possível? Olha, primeiro eu quero dizer para todos os amigos que nos acompanham, né, que o Poder Legislativo de São Paulo está pronto e preparado no auxílio ao governo do Estado, que tem liderado o enfrentamento em relação ao coronavírus. Nós estamos, da mesma maneira que o Congresso Nacional e também o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, abertos e trabalhando efetivamente na busca de alternativas. E o primeiro demanda que nós já tivemos desde ontem, né, é a demanda em relação aos decretos de calamidade pública. Quero, inclusive, aproveitar aqui a audiência da TV Assembleia para explicar o que são esses decretos e qual é a consequência para o cidadão, né, que está nos acompanhando. O governador João Dória enviou ontem, né, o seu ofício notificando o Poder Legislativo a respeito do decreto de calamidade pública do Estado de São Paulo. Hoje eu recebi, através do secretário de governo do município de São Paulo, né, do prefeito Bruno Covas, o decreto de utilidade pública, de calamidade pública da prefeitura da capital, e todos os outros municípios também deverão fazer o encaminhamento desse decreto. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 65, ela permite que quando esse decreto ele é feito e homologado pelo Legislativo Estadual, né, os municípios eles terão maior flexibilidade na disposição dos seus orçamentos, e as metas pré-estabelecidas, né, elas não necessariamente precisam ser cumpridas. E o que isso na prática representa? Né? Representa principalmente a maneira do remanejamento orçamentário. Então, muitas vezes, um recurso que estava previsto para uma determinada obra e que, nesse momento, é mais importante tirar esse dinheiro dessa obra e colocar na saúde, que é o foco hoje, tanto do Estado quanto dos municípios, né, a gente conseguir garantir leitos suficientes para as pessoas que necessitem da rede pública, né, e da necessidade da saúde pública. Para colocar isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal muitas vezes não deixa, porque ela não estabelece, né, que o momento ele é um momento de calamidade. Então, a hora que o município ele faz esse envio, né, desse decreto e o Legislativo Estadual faz essa homologação, ele dá flexibilidade para o Estado e para os municípios para que eles possam remanejar recursos e colocar nessa área específica que é a área de saúde. Então, esse é a grande objetivo, né, dessa aprovação. Então, como já foram enviados aqui na Assembleia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo junto com todos os técnicos e com o Tribunal de Contas, me reuni inclusive com o presidente do Tribunal de Contas, né, que vai julgar as contas das prefeituras posteriormente, né, para buscar critérios pré-estabelecidos de como funcionará esse processo aqui na sede do Legislativo Estadual. Presidente, inclusive foi aberto um canal virtual exclusivo que permite, então, que as prefeituras enviem aqui para o Parlamento Paulista os documentos. Essa também faz parte de uma das medidas preventivas neste momento? Esse foi uma das determinações, até pelo momento que nós estamos vivendo em relação a contatos, ofícios, estamos caminhando fortemente, né, para encerrar e diminuir a utilização de papel aqui na sede do Legislativo. Né, nós abrimos um canal virtual para que todos os prefeitos, e pedir até, se possível, colocar o e-mail, né, da Secretaria-Geral Parlamentar, aonde será recebido, né, as notificações por parte das prefeituras, né, desses decretos de calamidade pública. Né, eles podem todos eles enviar através do sítio eletrônico. Né, aí vale também fazer uma complementação, né, que tem sido perguntado constantemente, se a gente vai precisar fazer um projeto de decreto legislativo para cada um dos 645 municípios. Essa é uma outra ação que nós estamos conversando muito e já chegamos a um entendimento, onde nós vamos dividir esses projetos em 3. O primeiro deles a ser deliberado pelo plenário deve ser o projeto de calamidade pública do Estado.
O segundo será o da capital, porque ela tem um Tribunal de Contas próprio, né, e para poder não fazer uma confusão com o Tribunal de Contas do Estado, né, a gente decidiu por fazer um próprio para a capital e depois, né, conversando com o Tribunal de Contas, chegamos a um modelo sugerido pelo próprio Tribunal de Contas, né, de um modelo guarda-chuva, onde a gente aprova um decreto legislativo abrangente para os 644 municípios do Estado, tirando a capital, né, e que o envio desses decretos através do nosso sítio eletrônico, a gente comunicando o tribunal, já teria validade para todos os municípios. Então, isso é para tranquilizar os prefeitos que, nesse momento, estão correndo, e muitos deles me procurando, inclusive, procurando os parlamentares da casa, né, pedindo para que seja priorizado e colocado na frente o processo de votação. Então, tranquilizar os prefeitos e as prefeituras. Todos esses projetos vão ser feitos de maneira única, né, e essas 3 votações devem acontecer juntas. Então, vota-se no mesmo dia os 3 projetos. Então, tranquilizar os prefeitos a respeito disso, mas é importante que as prefeituras, né, enviem esses decretos para o sítio eletrônico da Assembleia Legislativa. O projeto do governo do Estado nós já recebemos, o da Prefeitura da capital nós já recebemos e vários prefeitos já fizeram esse encaminhamento e nós temos constantemente recebido esse trabalho aqui na sede do Legislativo. Presidente, a tecnologia realmente se apresenta como uma grande ferramenta nesse momento. Muito se fala também das votações à distância, quer dizer, o parlamentar em sua própria casa podendo, então, através de um aplicativo, votar nos aspectos, nos projetos aqui do Parlamento. O que a gente poderia falar sobre este tema neste momento? Olha, essa é uma outra grande novidade, né? Nós precisamos, uma semana atrás, nós estávamos votando o plano plurianual usando o sistema comum, né, que é a nossa votação do plenário. Então, os parlamentares têm que estarem no plenário para poder fazer essas votações. Acontece que nós temos 94 parlamentares de todas as regiões do Estado. Né? Seria muito risco a gente poder juntar todos esses parlamentares no mesmo local para fazer o processo de votação. Diante dessa dificuldade que este momento nos impõe, né, nós construímos, junto com a mesa diretora, o deputado Enio Tato e o deputado Milton Leite, né, um novo sistema, né, dentro do processo de votação, onde eu, como presidente da Casa, vou coordenar os trabalhos do plenário principal, mas cada um dos 93 deputados não estarão presentes no plenário. Eles poderão fazer a votação, a discussão, da maneira como é feito hoje, sem nenhuma novidade no processo do cumprimento do nosso regimento interno, mas eles eles deverão fazer as votações de maneira virtual. Então, nós vamos usar um modelo parecido com o que o Senado adotou, né? Nós somos uma casa maior que o Senado tem 81 senadores, aqui nós temos 94, mas todos eles vão fazer esse processo de discussão e votação desses projetos de decreto legislativo de maneira virtual. Para isso, amanhã deve ser publicado o nosso ato da mesa diretora fazendo a regulamentação, né, desse processo, e as comissões também trabalharão no mesmo formato. Então, o Legislativo não para. Tudo aquilo que for necessário, né, focado na discussão do combate ao coronavírus, né, nós vamos continuar atuando e dando respostas rápidas. Se a gente não votar, por exemplo, os decretos de calamidade, homologar os decretos de calamidade financeira dos municípios, o que acontece? Muitos dos gestores não farão os investimentos necessários e os remanejamentos necessários para investir na saúde, que é o nosso principal foco. Então, não dá para a gente poder ficar postergando esse processo. A gente precisa votar imediatamente. Devemos, inclusive, dentro de uma escala de tempo, já na quinta-feira, realizar a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Na sexta-feira, o Congresso de Comissões, de duas comissões que são necessárias para a homologação do decreto legislativo, que será proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, e já na segunda-feira, provavelmente, às 14h30, nós vamos fazer a votação virtual no plenário. Quero ressaltar aqui que nós já fizemos 2 testes virtuais desse novo sistema que nós estamos implementando aqui na Assembleia Legislativa no plenário. Os 2 testes foram um sucesso, né? Hoje, às 15 horas, eu me reúno virtualmente com todos os líderes da casa, né, para poder passar
ponto a ponto, né, como que nós vamos fazer a condução desse processo, que é um processo importante a partir desse momento, e também às 18 horas de hoje vamos fazer uma sessão simulada, né, para que os 94 parlamentares possam se familiarizar com este novo aplicativo, né, da discussão virtual. Então, nós estamos fazendo todo esse trabalho. Quero agradecer aqui e fazer um registro à equipe da Assembleia Legislativa, né, da TV Assembleia, através da Diretoria de Comunicação, né, da parte administrativa da Casa, através do Joel, e da informática também do Fred, e também fazer um registro aqui do trabalho estabelecido pela Secretaria-Geral Parlamentar. Né? Mesmo neste momento de dificuldade, mesmo nesse momento de crise, né, os esforços dos funcionários que estão trabalhando duro para viabilizar esse processo, por exemplo, de votação virtual, que é um processo que nós não tínhamos nenhuma previsão de construir. Tudo isso foi construído em uma semana. Né? Não é simples a construção, né, de uma plataforma como essa que nós vamos estabelecer em uma semana, para que a gente possa dar resposta rápida para a nossa sociedade, né, desses processos que vão ser discutidos e daqueles que possam vir. Presidente, no último fim de semana houve então uma reunião aí com os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e com outras instituições também, como o próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Defensoria, o Ministério Público. Como que o senhor então avalia essa articulação nesse momento, né? A importância então dessa união de poderes nesse momento de pandemia? Olha, é fundamental que todos nós estejamos na mesma sintonia. Né? Essa tem que ser a palavra de ordem, seja governo federal, seja governo de estado, sejam municípios. Né? Eu quero aqui fazer um registro à posição de liderança do governador João Dória, né, que puxou a responsabilidade para si, né, e está compartilhando com os demais poderes e instituições. Como você mesmo disse, sábado realizamos uma reunião com os três poderes, Poder Executivo, o governador João Dória, Poder Judiciário, nosso presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Geraldo, e eu, como presidente da Assembleia Legislativa, representando o Poder Legislativo, as instituições do nosso Estado. Então estavam presentes o Ministério Público, através do Procurador-Geral de Justiça, estava presente também o Defensor Público Geral, o presidente do Tribunal de Contas do Estado e também o presidente do Tribunal Regional Federal aqui da nossa região, não só São Paulo, mas pega uma parte do Sudeste. Todos eles imbuídos, né, da estratégia que está sendo adotada, que a partir de hoje, inclusive, né, começou, que é o fechamento de comércio, né, e uma parcela, né, do setor de serviço do nosso Estado. Então, as autoridades elas têm sido muito firmes nessas posições e pedir para que as pessoas, além de pedir para que elas fiquem em casa, aquelas que podem ficar em casa, mas pedir para que as pessoas, né, acompanhem através do trabalho da imprensa, né, e aqui vai o meu registro também, e parabenizando todos os jornalistas, tem sido impecável o trabalho da imprensa, né, nesse processo em relação ao coronavírus, e também das autoridades. As pessoas precisam, né, e aí seja o trabalhador, seja o empresário, seja qualquer pessoa envolvida, precisa seguir aquilo que as autoridades competentes, né, estão delimitando para as suas atividades. Não tomem decisões sozinhas, né, de caráter sem pensar na consequência daquilo que vai acontecer. As autoridades têm uma estratégia, existe um plano do Estado, né, por trás de todas as decisões que estão sendo tomadas, de análise, inclusive, né, dos outros países que estão fazendo e estão combatendo também nessa luta em relação a essa pandemia, né, todo um plano pré-estabelecido. Então, a gente sabe que a partir deste momento nós vamos ter uma piora em relação às pessoas que serão contaminadas. Agora, a contaminação, e aí faço um outro registro também, que foi explicado e debatido por nós, né, nessa reunião entre instituições e poderes, a contaminação, mesmo das pessoas contaminadas, uma parcela pequena dela precisará de auxílio da saúde. Qual é o problema disso? Então, porque muito se fica se falando, né, a pessoa contaminada vai morrer, vai precisar de hospital, vai precisar de entubamento. Não. 95% dessas pessoas não precisarão, e se elas estiverem em quarentena em casa, em 14 dias elas serão curadas, como é o caso de uma gripe. Mas os 5%, né,
possivelmente, principalmente focado naquelas pessoas que estão no grupo de risco, no chamado grupo de risco, eles podem demandar o setor público. E esse é o problema, porque se todo mundo foi contaminado no mesmo momento, essa contaminação faz com que esses 5% se desloquem ao setor de saúde e o setor não terá condição de comportar essa quantidade de pessoas. Agora, se você conseguir dissipar essa contaminação numa curva mais longa, o setor de saúde consegue dar conta, né, dessas pessoas, né, que precisarão do atendimento de saúde. Então, são alguns mitos e verdades que nós, que estamos no comando desse processo, né, nós aqui do Legislativo, o governo do Estado, o Tribunal de Justiça, todos imbuídos dessa prática de boa-fé, precisamos passar isso para a sociedade. Né? Tudo existe uma estratégia, essa estratégia está sendo executada, então é importante que, através dos informes que a imprensa tem feito e as posições das autoridades, as pessoas sigam à risca aquilo que está sendo sugerido pelos poderes e pelas autoridades competentes. Presidente, muitas medidas importantes estão sendo tomadas, como o senhor mesmo menciona. Temos a construção, por exemplo, dos hospitais de campanha, a rede corona de testes, a campanha de vacinação também, que já começou e está sendo aí de fundamental importância. Num panorama geral, como que o senhor avalia, então, as ações que estão sendo tomadas aqui e como, então, que todos os municípios aí, não só a capital, mas as cidades do interior, também se beneficiam dessas medidas? Nós precisamos, dentro daquilo que eu estava colocando, né, do percentual de 5%, né, que é o percentual mundial, que precisarão do atendimento, dentro daqueles que foram contaminados, que precisarão do atendimento de saúde, o que o Estado e os municípios, principalmente aqui na capital, que é o local mais populoso, Grande São Paulo, estão fazendo? Estão criando de maneira alternativa leitos de UTI. Acho que muitas pessoas assistiram, né, aquele vídeo, né, famoso na China que foi construído um hospital em 4 dias pela China. Né? São Paulo não está sendo diferente. Né? O estado de São Paulo está dentro do estádio do Pacaembu, né, construindo uma grande quantidade de leitos. E dentro do AMB, que também é um outro local, também mais uma grande quantidade de leitos, que somados vão ser 2.000 novos leitos. Então, São Paulo tem em torno de 2.000 leitos hoje, né, para atender a sua população normalmente, que dá conta, né, para poder atender. O dobro disso está sendo construído para atender essa crise. Então, esse trabalho eficiente por parte, né, dos profissionais que estão envolvidos, com o apoio da Prefeitura de São Paulo, com o apoio do governo do Estado, né, inclusive hoje o governador e o prefeito estão vistoriando, nesse momento inclusive, né, esses 2 novos pontos de apoio de novos leitos, mais de 2.000 leitos, né, que vão servir para que o setor de saúde, no momento da sobrecarga, tenha uma fonte de escape. E o particular, né, porque o particular, nesse momento, o Estado conversa com o particular para que a gente possa fazer uma interlocução para que eles possam ceder também leitos que não estão sendo utilizados pelo particular para o Estado, né, e o Estado possa depois buscar uma equação, né, que seja suficiente. Neste momento, nós estamos preocupados em salvar vidas. Eu acho que essa é a grande preocupação por parte da sociedade, né, no que pese as dificuldades que virão pela frente, mas eu acho que esse foco nesse momento é o quê? É criar uma estrutura de saúde para que no momento do ápice da epidemia, nós não estamos ainda nesse momento, né, no momento do ápice da epidemia, as pessoas tenham escape, né, e tenham tratamento adequado, né, para esse momento. Eu acho que esse é o grande trabalho que está sendo feito pelo governo, por nós que estamos acompanhando, inclusive buscando alternativas de recurso para que isso possa ser executado, né, por posições firmes, né, como a posição do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu por 6 meses o pagamento da dívida pública do Estado. Olha o que isso representa. Cada um desses meses que foram suspensos durante esses 6 meses representa, por mês, 1,2 bilhão de reais. Nós estamos falando de 7,2 bilhões de reais que serão investidos em saúde pública nos próximos 6 meses. Então, é um dinheiro considerável, né, no orçamento do Estado. Né? Nós estamos falando em quase um incremento em torno de 30% a 40% do orçamento da saúde focada no combate ao coronavírus. Né? Então, decisões como essa, que são muito importantes nessa sintonia, nessa boa sintonia entre poderes e instituições. Presidente, sua mensagem aí final, então, para os paulistas.
Olha, eu quero primeiro dizer que nós estamos todos juntos nessa luta, né, imbuídos de boa fé, muitas delas, né, buscando experiências internacionais daqueles países que já passaram por isso na nossa frente, né, e que a gente aprenda com os acertos e os erros desses países, né? E a gente espera muito, né, que essa epidemia ela venha para o Estado de maneira controlada pelas autoridades, né, e que as pessoas possam nos ajudar nesse momento, né, fazendo e seguindo as regras e as posições que as autoridades estão limitando a se colocar diariamente, né, dentro dos seus processos. Eu acho que todos nós, juntos, poderes, instituições, população, né, os trabalhadores, os empresários, podemos unidos vencer essa crise o mais rápido possível, né, e mais para frente poder olhar para trás, né, e ver que tudo aquilo que podia ser feito está sendo feito por cada um de nós. Presidente, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço e estou sempre à disposição.